Cristo no barco, tudo vai muito bem. É verdade, mas não é bem assim. E eu estou aqui para te dizer, não vai ficar tudo bem, porque não existe tudo bem num mundo que não é bom. E crescemos na utopia do tudo bem, na utopia da superioridade, achando que nós somos cabeça, e quando alguma coisa adversa acontece, a gente briga com Deus, é fazer guerra espiritual contra Ele, porque eu não aceito passar por problema. E essa coisa de que você é cabeça, eu acho perigosíssima, porque se você de verdade for cabeça, eu tenho que me ajoelhar diante de você, porque você é Cristo. Aliás, você se converteu, veio para a igreja, estava feliz da vida servindo a Jesus, até que alguém te disse que você estava na mão do diabo. Mas fique tranquilo, porque a mesma boca que profetiza que você está mal, te ensina qual o sacrifício para você ficar bem. Com certeza Paulo orou e falou: Senhor, será que é isso mesmo? Será que foi Deus mesmo que falou comigo esse negócio de ir para Roma, ou foi coisa da minha cabeça? Ou será que Deus falou comigo, mas não era a hora, e eu acabei metendo os pés pelas mãos? Atos capítulo 27 é o penúltimo capítulo do livro de Atos. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Semana passada, depois dele ter falado com Berenice e com Agripa II, ele vai para Roma, capítulo 27, agora a gente vai para Roma. Esse Júlio era de uma espécie de guarda especial, né? Eles chamam aqui na tradução que nós temos de um batalhão imperial. Era o grupo que conduziria Paulo para Roma. Não era o único prisioneiro. Tinham outros prisioneiros, você vai notar no texto. Não sabemos o porquê esses outros prisioneiros estavam indo para Roma, a gente não sabe. Paulo era um cidadão romano que havia apelado para César, mas é possível que esses outros tinham algum tipo de sentença nessa transferência, ou talvez até naquelas execuções circenses dos romanos, é possível. Embarcando num navio de Adramítio, que estava na partida para costear a província da Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Ele apareceu lá no capítulo 19, capítulo 20. Paulo passou por Tessalônica, nós já falamos de Aristarco. É interessante também que ele fala devíamos navegar em terceira pessoa do plural. É porque Lucas está junto, tá? O autor do texto está junto com Paulo. Então, tanto Lucas quanto o Aristarco foram voluntariamente. Uma das epístolas de Paulo, acho que é aos Colossenses, ou não vou me lembrar agora. Faço o caminho das letras que lá eu acerto, está tudo anotado. Paulo diz: Aristarco, prisioneiro comigo. A verdade, Aristarco não era prisioneiro, mas ele foi com Paulo. Ele e Lucas acompanhavam onde Paulo estava, né? Então, nesse caso aqui dessa viagem, Lucas mais, em todas as viagens ele estava, né? Por isso está em terceira pessoa. No dia seguinte, chegamos a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Olha que legal, o primeiro porto que eles param chama Sidom, e o Júlio fala: pode dar uma volta na cidade aí, comer um cachorro-quente, encontra seus amigos, se alguém quiser deixar alguma coisa com você, alguma ajuda, porque até para o sustento, tudo, né? Então, esse Júlio estava tratando Paulo de uma maneira diferente. Isso já demonstra um cuidado especial de Deus na vida de Paulo, né? Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. Estava difícil a coisa. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Nesse ponto, o centurião encontrou um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália e nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona, costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da qual estava a cidade de Lazéia. Só que é interessante a gente perceber que essas navegações, elas transitavam sempre perto da costa.
Eles sempre iam meio que margeando as ilhas ou o continente onde eles estavam. Não eram embarcações que iam a mar aberto em alto mar. Veja, nós estamos no primeiro século da era cristã, anos 50 e pouco, 60 e pouco da nossa era. Se você pega um barco à vela de hoje, que vai participar das Olimpíadas, onde tem um monte de tecnologia, que a vela vira para lá, vira para cá, sobe e desce, e fora os outros embarcações à vela hoje, que tudo é automatizado, mecanizado, computadorizado, nós estamos há 2000 anos atrás. Mesmo que você diga assim, não, mas eu já vi os Piratas do Caribe, eu sei como é que é a embarcação à vela. Não, irmão, que Piratas do Caribe? Piratas do Caribe é muita tecnologia. Piratas do Caribe está quase 1.500 anos à frente disso aqui, ou mais até. É muita coisa, nós estamos falando do primórdio do primórdio. Eles não tinham muita mobilidade. Essa coisa de você atravessar ventos contrários não era ainda algo tão fácil como se tem nos dias de hoje. Por isso ele diz que eles navegaram com muita dificuldade, havia vento contrário, e eles também margeavam a costa, porque em mar aberto você não tem muita leitura do vento, da onde vai, onde vem, e obviamente que na costa você já tem as previsões, já tem o hábito das correntes de vento, qual nas épocas específicas, então era mais gozo até, e eles fazem isso. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o dia do jejum, quando ele fala aqui do dia do jejum, ele está falando para que a gente, deixa eu ver aqui, eu até cheguei a anotar, eles estão próximos ali ao mês de setembro, outubro, ele está querendo localizar a data, por quê? Por conta do inverno, porque demorou muito essa primeira perna da viagem, e eles gastaram muito tempo, e quando chegaram ali, encontraram esse navio que ia para a Itália, a navegação já estava perigosa, já era um período de tufões e um período de mares mais bravios. E no verso 9, Paulo aconselhou dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Lembre-se que você não tinha navio de turismo, cruzeiro, não. Vai tudo, tem que levar a carga, gato, cachorro, galinha, gente, vai tudo junto, né? Não era uma coisa como a gente tem hoje, com as cabines separadas, sabe? Não era. E Paulo já tinha viajado bastante. Não só pela experiência dele, mas também por um algo a mais, Paulo já estava percebendo que o negócio ia ficar feio. Ao longo aqui da narrativa você vai perceber. E ele, sendo um prisioneiro, diz: olha galera, pelo cheiro da mortadela, a viagem vai ser perigosa. Não sei se era legal a gente sair agora. Porém, verso 11, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Claro, o cara é um prisioneiro, está querendo dar pitaco. Acho que ele está querendo atrasar aí a viagem, né? Chegar mais tarde em Roma, né? O que você acha? Fala o comandante, fala o centurião, fala o mestre lá dos marinheiros. Ele fala: não, vamos embora, vamos que dá. E não sendo o porto próprio para invernar, não era um lugar adequado para se passar o inverno, a maioria deles era de opinião que deveriam partir dali para ver se podiam chegar a Fenícia. E ali passar o inverno, visto ser um porto de Creta, que olha para noroeste e para sudeste. Ele tem mais amplitude, é um lugar mais conhecido. Soprando brandamente o vento sul, pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Bateu um ventinho favorável aqui, vamos embora. Vamos ouvir o que Paulo está dizendo. Viu o prisioneiro? Tem gente experiente aqui, vamos embora. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência, sem poder resistir ao vento. Cessamos a manobra e fomos deixando levar.
Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança. O bote não era preso dentro ou em cima da embarcação ou ao lado. O bote que eles tinham para alguma necessidade e emergência era amarrado num cabo e vinha atrás da embarcação, vazio lá. Só que no meio disso tudo, se o bote enche d'água por causa dos ventos, ele afunda. E aí o navio tem que carregar um barco afundado que pode enroscar, era muito perigoso. Eles com muita luta conseguiram recolher o bote. E quando eles dizem aqui que reforçam a embarcação, algumas traduções dizem cingir a embarcação, é que eles pegavam cordas para passar ao redor da embarcação e prendê-la. Lembre-se que nós não estamos falando de uma engenharia naval muito desenvolvida, mas eles sabiam que a movimentação poderia fazer com que houvesse deslocamento de tábuas, de madeira, e eles prendiam e amarravam o máximo que pudessem para manter a estabilidade da estrutura da embarcação. Tendo içado o bote, marinheiros usavam de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança. E temendo que fossem encalhar nos bancos da areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Sirte era uma região rasa e perigosa, porque os navios poderiam encalhar. Não era só encalhar porque, puxa, vou ter que ficar parado até a maré subir. É o fato de que, dependendo de como você encalha uma parte e a outra fica solta, que é o que veio acontecer, você vai ver mais adiante, o navio se rompe e ele afunda, né? Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, começaram a jogar a carga ao mar. Vamos esvaziar o navio para que o calado diminua, aquela parte que fica afundada do navio diminua. Ele mais leve levanta um pouco e tem menos risco de encalhar. No terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Era parte da estrutura de equipamento das velas para torná-lo mais leve. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Terceiro dia, 3 dias de vento, chuva, mar revolto, não tinha sol, não se enxergava o céu, à noite não tinha estrelas, tempo fechado. Não tem lâmpada de LED, não tem farolete, nem faróis para o navio, e nenhum farol de guia em alguma ilha, em algum local. Eles simplesmente não sabiam onde estavam. E à noite era um breu que não se enxerga absolutamente nada. Por isso ele diz aqui, Lucas, que a esperança de salvamento deles se acabou. A gente não sabe onde está, não tem rádio, não tem guarda costeira. Você está largado à deriva e ao léu sem poder lutar contra um tufão. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta. Eu falei para evitar esse dano e perda. Mas agora eu aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. O navio vai perder, mas a gente não. Porque esta mesma noite, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Deus te deu os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Aqui tem uma outra coisa muito interessante. O prisioneiro que deu a dica, não vamos porque é perigoso, para a nossa vida, para a carga e para a embarcação, agora aparece de novo. Paulo aparece de novo lá no barco e fala: galera, eu falei, a gente não devia ter saído, mas ok, acontece. Agora sejam corajosos. E Paulo fala de uma resposta. Nós não temos a pergunta, nós só temos a resposta. Eu não sei qual foi a oração de Paulo, mas eu imagino que deva ter sido coisa do tipo: Senhor, e agora?
Olha onde é que eu fui me meter. Será que eu fiz certo? Porque o Senhor me disse, lá em Atos 23:11, lembra? Quando ele foi preso em Jerusalém, coragem, porque do jeito que você deu testemunho de mim em Jerusalém, importa que você faça em Roma. Paulo estava com isso na cabeça. Vai preso, está na frente de Félix, de Festo, de Agripa, os judeus querem matá-lo, ele fala, eu apelo para César. Como quem olha para Deus e fala, não, a gente sabe, né? Mas se ele não apelasse para César, ele podia ser solto. Relaxa, nós já combinamos aqui, né, Senhor? Eu tenho que ir para Roma, não é? Então eu apelo para César. E é para lá que Paulo vai. Mas quando começa tudo isso e há perigo de risco de vida, com certeza Paulo orou e falou, Senhor, será que é isso mesmo? Porque quando começa o maremoto e o vendaval, a gente tem o costume de orar e falar, será que Deus está comigo mesmo? Será que era para cá que eu tinha que vir mesmo? Será que foi Deus mesmo que falou comigo esse negócio de ir para Roma ou foi coisa da minha cabeça? Será que eu meio que elocubrei no meio de tudo e falei, Deus falou comigo e não era Deus? Ou será que Deus falou comigo, mas não era a hora e eu acabei metendo os pés pelas mãos? Ele deve ter orado e dito, agora Senhor, eu morro, todo mundo morre, o que vai acontecer? Mas aí a gente tem a resposta. Eu imagino que essa foi a pergunta, porque a resposta do anjo foi, relaxa, está tudo certo. Coragem, é para lá mesmo que você vai para Roma, e eu estou com você. E eis que te digo, meu servo, o navio vai para o saco, a carga vai perder toda, mas vocês vão ficar bem, e vocês vão encalhar numa ilha. E é isso que Paulo fala para a galera. A resposta que Deus deu a ele. E vai saber se aquele povo cria em Deus. Aqui não cria nada. Mas ele falou, o Deus que eu creio tem um anjo, e o anjo falou comigo. E a galera deu ouvidos a Paulo. Quando chegou a 14ª noite, irmãos, 14 dias sem enxergar nada, nem de dia, nem de noite, e com tufão e mar revolto. Sendo a 14ª noite, sendo nós abatidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra. Na escuridão, Zé, com certeza pela formação do tipo de onda, perceberam que o fundo estava mais próximo, eles não estavam mais em águas tão profundas. Lançando a sonda, que era um cabo com um peso para ver aonde ele batia, né? Lançando a sonda, viram que a profundidade era de 36 metros. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 27 metros, ou seja, está ficando mais raso. Nós estamos chegando em algum lugar. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras, e oravam para que rompesse o dia. Estavam orando para qualquer santo, pedindo para qualquer um, amanhece logo, né? É igual meu time no jogo contra o Flamengo quarta-feira, acaba logo esse jogo. Estavam orando. Nisso os marinheiros tentaram escapar do navio, olha só. Arriaram o bote no mar a pretexto de que iam largar as âncoras da proa. E aparece Paulo de novo. E Paulo disse ao centurião e aos soldados, se esses caras não permanecerem a bordo, vocês não vão poder se salvar não. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. E enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem. Antes de ler essa parte, os marinheiros falaram, o negócio está ficando raso, esse barco vai afundar. Vão pular no bote, vão fugir a gente. É Paulo que saca o movimento e fala para o centurião, o Júlio, que estava levando ele para Roma, esses caras estão tentando fugir. Não, eles vão jogar âncora nada, estão pegando o bote. Se os caras fugirem, não tem ninguém que pilota essa jossa. Aí a coisa fica pior ainda. E os soldados que vão lá, cortam as cordas, deixam o bote ir embora, e falam, vocês vão ficar aqui. Se morrer, morre todo mundo. Mas na cabeça, Paulo tinha dito, ninguém vai morrer. E aí Paulo diz, versículo 33, hoje é o 14º dia em que esperando vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso eu peço que comam alguma coisa, pois disso depende a sobrevivência de vocês. Porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Isso aqui virou música depois. Paulo nem ficou sabendo. Tendo dito isso, pegando um pão, olha que legal isso aqui. Gente, vocês estão sem comer. O medo
a insônia, o desespero era tão grande que eles estavam comendo nada ou quase nada. E Paulo fala, gente, se vocês não comerem, mesmo que a gente chegue a algum lugar, vocês não vão ter força nem para chegar na praia. A gente tem que se alimentar. Vocês têm que comer, todo mundo aqui. Tendo dito isso, pegando um pão, Paulo fez uma ceia no barco. Tendo dado graças na presença de todos, fez todo mundo orar. Fecha o olho aí, ó. Não, fecha o olho aí que eu vou orar. Eu vou consagrar o pão. O que é isso? Depois você entende. E ele ora, consagra na presença de todos, e depois de partir o pão começou a comer. Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Estávamos no navio, 276 pessoas ao todo, era uma galera. Paulo não estava conversando com 5 ou 6. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, jogando o trigo no mar. Jogaram até a carga, para chegar mais próximo possível da praia, no lugar mais raso possível. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, não sabiam que ilha era aquela, mas avistaram uma enseada, onde havia uma praia. E então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Cortando os cabos das âncoras, deixaram que ficassem no mar. Soltaram também as amarras do leme e, alçando a vela na proa, ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se despedaçava pela violência das ondas. Eles encalharam o navio, mas era uma região de encontro de correntes. Com tudo que estava acontecendo, o barco não suportou. De toda a viagem dos 14 dias, foi a primeira vez que ele encalhou, quando chegou nessa ilha. Com certeza a proa se fixa, mas as correntezas jogam o barco e ele rompe. O parecer dos soldados era que os presos deveriam ser mortos, para que nenhum deles fugisse nadando. Mata todo mundo, que vamos para chegar em Roma com esses caras fugindo. Se a gente perder esses soldados, a gente paga com a nossa vida, né? Mas o centurião, querendo salvar Paulo, ele foi com a cara do Paulo, ele viu alguma coisa em Paulo, e impediu-os de fazer isso. E ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas, outros em destroços no navio, e foi assim que todos, 276 pessoas, todos se salvaram em terra. Essa é a aventura dessa primeira parte da viagem até Malta. Depois descobriram que essa ilha era Malta. E não é interessante a gente perceber o movimento de Deus conduzindo Paulo, aliás, em toda a sua história, em tudo que nós aprendemos até hoje nessas viagens que estão descritas no livro de Atos. O que Lucas está contando aqui para Teófilo, nos pormenores de datas, de locais, e é incrível saber que Lucas faz todas essas citações de nomes, pessoas, lugares e datas, e ele não erra em nada. Quando você estuda a história, os lugares, os nomes, os líderes e as pessoas, todos eles na história condizem com o relato de Lucas. Lucas foi um grande historiador. Lucas foi um baita pesquisador. Aqui não tem invenção de coisa alguma. Isso é um parênteses importante no relato de Lucas. É um baita livro histórico que a gente tem no Evangelho. Mas é interessante a gente perceber como é que Deus está conduzindo tudo. Paulo era um prisioneiro. Era um prisioneiro que, aos olhos deles, é mais um que está lá. Quando ele fala, não vamos sair daqui que é perigoso, o que você está falando? Quem disse que você manda aqui? Tudo bem, gosto de você, você pode dar um passeio, mas até aí ele é um prisioneiro. Ele não é alguém que comanda nada. Ele está ali para Roma, para ir para Roma para ser julgado. E não para ficar ordenando alguma coisa no navio ou para as pessoas. Mas é maravilhoso perceber que conforme essa história vai se desenvolvendo, parece que Paulo vai ganhando crédito. No terceiro dia ele fala, calma gente, ninguém fica desesperado. O navio vai acabar, mas a gente vai chegar numa ilha porque um anjo falou comigo
E a palavra dele ganha crédito. Quando ele diz 276 pessoas, com um centurião, com um piloto, com um mestre, com soldados, é ele que diz: pessoal, vocês têm que comer, meu. Que tipo de autoridade é essa, ou que tipo de ascensão Paulo tem sobre esses homens? Ele é um prisioneiro. Me parece que nessas horas de crise, com risco de vida, com perigos, pouco importa quem é quem, né? Se você tem mais dinheiro, menos dinheiro, é mais nobre, menos nobre. Me parece que os mais lúcidos é que tomam a frente e se tornam de verdade lideranças. Os verdadeiros líderes, na verdade, são esses, né? Eu não me lembro, não sei se você assistiu O Destino do Poseidon, quando eu era garoto. Eu fiquei sem dormir quase uma semana, porque eu devia ter, sei lá, uns 10 anos de idade quando eu assisti. Passou aqui no Colégio Modelo, na Via Anchieta. Conhece o Colégio Modelo da Via Anchieta? Então, passaram lá, já existia. Malu, já existia, ó, é velho o Colégio Modelo, hein? É que a Malu, é que nós somos fundadores do Moinho Velho, praticamente, né? Quando os Barões do Café tinham casa aqui na Bom Pastor. Mas, enfim, quando eu assisti, o navio afunda, vira de ponta cabeça. Tem um remake aí que fizeram, mas não é legal. O legal é o primeiro. Tem que ser purista. Esse negócio de Fantástica Fábrica de Chocolates com o Johnny Depp não funciona, tem que ser aquela. Tem que ser a primeira, né? Mas, enfim, eu fiquei desesperado, eles estão morrendo afogados, o navio vira de ponta cabeça, e é um menino que é afissurado em conhecer navios, embarcações e plantas navais, que vai conduzindo a galera para conseguir sair do navio. Nessas horas importa muito pouco se você é centurião, se você é o dono do trigo, porque geralmente o dono da carga às vezes viajava junto, se você é o chefe do navio, ninguém está com cabeça e tem alguém lúcido ali. Tem alguém que tem uma direção de Deus e alguém que tem uma experiência de vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente cresce crendo que nós precisamos de algo mais. E somos ensinados, primeiro que a gente aprende crescendo, que com Cristo no barco tudo vai muito bem. É verdade, mas não é bem assim. A música é legal para as crianças, mas todo mundo aqui tem Cristo no barco, e se eu perguntar se está tudo bem, você vai falar que não. Porque não é bem assim. Conforme a vida passa, você percebe que a tormenta e o tufão e o maremoto estão do seu lado. Não quer dizer que você não vai ter problema. Isso é uma mentira. Mas a religião quer sempre te alimentar dizendo que tem um jeito de tudo ficar bem. E eu estou aqui para te dizer, não vai ficar tudo bem, porque não existe tudo bem num mundo que não é bom. Tudo bem? Você dorme bem com esse barulho? Espero que sim. Tem um irmão que eu conheço, quando você fala para ele, está tudo bem, ele fala, tudo é muita coisa. Tudo bem? Não dá. Mas eu estou bem de saúde, minhas costas melhoraram, mas tudo bem, não existe. Nesse mundo não existe tudo bem. Como eu disse algumas semanas atrás, a não ser que você seja um egoísta, individualista e insensível, que acha que porque a sua vida está boa, está tudo bem, e você não olha da janela para fora quanta dor existe nesse mundo. Mas enfim. Outra coisa que nós aprendemos, além da utopia de que tudo vai ficar bem, é de que você tem que ser cabeça e não cauda. Tem que estar por cima e não por baixo. Tem que ser superior e não inferior, porque é isso que está escrito em Deuteronômio. Ok, está escrito mesmo. Mas o que está escrito tem um motivo para estar escrito, tem um momento histórico para estar escrito. Tem uma narrativa e um enredo dentro do que está escrito. A mesma coisa que eu dizer para você que Jesus, por exemplo, em Lucas, curou um coxo lá na sinagoga de Cafarnaum. Nós já passamos por esse texto. Está escrito. Agora, o que eu vou fazer com o que está escrito, aí é outra coisa. Eu posso chegar aqui e falar, ele foi curado, então todo mundo aqui vai ser curado. Eu não posso fazer isso. Apesar de estar escrito que Deus curou o paralítico. Mas Jesus não disse lá, agora sai falando que todo mundo vai ser curado. Nem ele falou isso. Mas a gente faz isso. Nós pegamos trechos e queremos torná-los em cláusulas pétreas de uma vida perfeita que não existe. E essa coisa de que você é cabeça, eu acho perigosíssima. Porque se você de verdade for cabeça, eu tenho que me ajoelhar diante de você porque você é Cristo. De repente Jesus voltou de novo e é você nem sabe.
O cabeça é Cristo. Aquele texto que diz que o povo seria a cabeça não tem esse tipo de conotação. Era algo muito particular das nações que eram circunvizinhas a Israel e que tentavam se apoderar do controle como impérios ao seu redor. E que no fim acabou acontecendo. Você quer saber? Israel virou cauda. Tanto é que aqui ela está debaixo do Império Romano. Não era cabeça. Mas nós aprendemos um evangelho de domínio, de governo, de supremacia e superioridade. E nós crescemos na utopia de que tudo só vai estar bem na minha vida se eu estiver por cima da carne seca. E o pior é que a religião ainda coloca lenha nessa fogueira. Aí chega o irmão de Mercedes, todo mundo fala, olha que irmão abençoado. Como se a irmã que chegou de ônibus não fosse abençoada. Porque para nós que capitalizamos tudo o que é espiritual, achamos e materializamos a fé, achamos que sinônimo de espiritualidade e presença de Deus é etiqueta de calça, conta bancária ou carro na garagem. Nós estamos ficando doidos. Mas nós aprendemos isso desde pequenos. E crescemos na utopia do tudo bem, na utopia da superioridade, achando que nós somos cabeça, e quando alguma coisa adversa acontece, a gente briga com Deus e vai fazer guerra espiritual contra Ele, e contra demônio, e contra quem tiver, porque eu não aceito passar por problema. Ah, então você vai ter que aprender, irmão, aceitando ou não aceitando, você vai passar. Alguém que diz assim, olha, desculpe, mas o motor do seu carro fundiu. Eu não aceito. Você não precisa aceitar, você já tem um motor fundido. Não depende de você aceitar ou não, por isso que ele não anda. Mas nós crescemos numa infantilidade da fé, como se Deus fosse um mecanismo de bem-estar perfeito para todo momento. E aí, a igreja ou a religião vem e nos infunda a ideia de opróbrio. Porque você, nunca mais você vai enrolar um bob no seu quarto, você vai só ir em salão. Mas que coisa mais imbecil é essa? Quer dizer que porque você pôs o bob no seu quarto, você é menos abençoado do que quem foi no salão? Nada contra, pode ir no salão, mas qual que é o problema? Quer dizer, porque você compra na Shein e não no Shopping Cidade Jardim, você é menos abençoado? Não é. Aliás, você é mais ainda, porque o governo agora está taxando tudo que vem da China. Ele só quer atrapalhar nós, deixa nós lá, pô. É isso. E a gente entra nessa doideira. E nos sentimos chateados com o modelo da nossa televisão, porque o meu celular não é o último. Aí, irmão, você tem que orar, hein? Que celular velho esse. Eu falo, o que você tem a ver com isso? Você paga minhas contas? Isso é opróbrio. Opróbrio é a senhora, sua avó. Porque quando eu coloco o goela abaixo de você, que você está num opróbrio, e te ensino a se sentir mal, que você não estava se sentindo mal. Aliás, você se converteu, veio para a igreja, estava feliz da vida servindo a Jesus, até que alguém te disse que você estava na mão do diabo. Você não sabia que estava na mão do diabo. Você andava de Kombi, você pegava o seu Uber e o seu ônibus, sabe? Você comprava na AliExpress, estava feliz da vida. Depois que você foi abençoado, descobriu que você está mal. Mas fique tranquilo, porque a mesma boca que profetiza que você está mal, te ensina qual o sacrifício para você ficar bem. E nunca se esqueça que a religião roda com o sacrifício do povo que quer melhorar de vida. Paulo era prisioneiro, era do porão, valia menos do que a carga, porque eu só jogo a carga no mar se não tiver jeito. Agora esse prisioneiro aí, mata logo porque eles vão fugir. Ele era cauda no porão do navio. É como Jesus diante de Pilatos. Já falei isso semana passada, né? Você não sabe que eu sou autoridade? Imagina Pilatos diante do Criador. Ah, meu Deus, Pilatos, você acha que eu estou aqui porque você vai me prender? Eu estou dando a minha vida.
É difícil olhar ao nosso redor e ver o mar revolto, não é fácil. E é difícil a gente tentar ir com a embarcação e ter vento contrário, eu sei. É difícil, às vezes, na vida, você ter que colocar carga para fora para você não encalhar, e faz parte da vida. Nessa vida tem dia que a gente ganha e dia que a gente perde. Faz parte da vida, mas a vida não é só ganhar e perder, a vida é muito mais do que o que eu acumulo e o que eu vendo e o que eu compro, então está tudo bem para mim. Foi esse apóstolo Paulo que escreveu aos Filipenses dizendo que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Que podendo se vestir, comer, beber e dormir, ele estava satisfeito. Foi ele também que disse que o amor do dinheiro, a filarguíria, era a raiz de todos os males. E aqueles que queriam só viver por causa do dinheiro iam sucumbir. É esse Paulo que não tem problema se eu estou no porão do navio acorrentado ou não, porque provavelmente eles estivessem acorrentados. E quando ele fala, todo mundo para ouvir. Na primeira vez, não. Mas assim que a palavra dele se confirmou, e ele continuou prisioneiro, tá? Você vai ver o que acontece. Na semana que vem, você vai ver o que acontece com ele quando chegam na ilha. E todas as vezes que ele foi ouvido e pôde dar a sua voz, e dentro do navio todo mundo obedeceu a Paulo, ele não se sentiu melhor, ele continuou, voltou para o seu lugar de prisioneiro e ficou ali sentado. E Deus disse para ele: você vai ser salvo e eu vou dar para você todo mundo que está aqui. Isso significa, eu estou salvando eles porque eu estou salvando você. E você está levando na rabeta toda essa galera porque você vai para Roma por um propósito meu. É difícil dizer o que eu vou dizer, mas a única coisa importante na vida, irmão, é de verdade se eu estou nas mãos de Deus. Isso é que é importante. Importante mesmo é saber se no meu coração eu ouço e sigo ao meu mestre. O importante é saber se esse rumo que eu estou trilhando, indo para Roma, é mesmo um rumo de Deus. Não importa o glamour dos homens, não importa de que jeito eu estou indo para Roma, eu estou indo para lá como prisioneiro. Deus falou que Paulo ia cumprir missão. Paulo, você não tem vergonha de ir como prisioneiro? Eu não tenho vergonha de nada, porque eu não penso do jeito que vocês pensam. Se Deus quiser me levar num navio de carga como prisioneiro, o que importa é que eu estou cumprindo a minha missão nessa terra. Eu não sou governado por essas coisas que governam vocês. É difícil dizer isso, mas a gente repete sempre e vou repetir outra vez. Se o teu coração está na presença de Deus e você ama a Deus, se cada passo da vida que você dá, você está sempre em comunhão com Ele, dizendo: Senhor, é para cá mesmo? Onde o Senhor quer que eu vá? Onde eu vou trabalhar? Onde eu vou morar? O que eu vou viver? Eu estou sempre dizendo: Senhor, é isso mesmo? É por aqui mesmo? Eu estou só querendo cumprir a minha missão nessa terra. Porque mesmo que eu vá sair de férias, eu não sei se eu vou para Ubatuba ou para Ilha Solteira, eu não sei. Eu estou assim, onde que você... deve orar por isso? Ora, irmão, não custa nada orar. Eu não estou dizendo para você que é proibido você não orar, mas também não estou dizendo que você não precisa não orar. Mas vai que de repente Deus quer que lá em Caraguá eu encontre uma pessoa na praia que eu posso ajudar. Eu não sei qual a missão o Senhor tem para mim. Eu vou descansar, mas tem algum lugar melhor, Senhor? Eu estava decidindo aqui. O que o Senhor acha? Tem gente que vive a vida querendo ser cada vez mais independente e fazer cada vez mais o que quer. Eu quero ser eu e fazer o que eu quero. É muito legal isso. Mas quanto mais a vida passa e mais eu vejo as agruras da vida, mais eu falo: Senhor, eu não quero fazer o que eu quero me ajuda, me fala logo, eu quero ir no teu caminho, Senhor. Porque a chance de eu meter os pés pelas mãos é grande. O que eu quero mais mesmo é saber onde que a tua maré está me levando. Porque dificuldade na vida eu vou ter sempre. Mas se pelo menos eu souber que eu estou na tua direção para cumprir o teu propósito, fazendo o teu querer, quando vier a dificuldade, eu vou continuar em paz. Porque afinal de contas, a minha vida só acaba quando eu chego no lugar que Deus quer,
e cumpra o propósito que Ele quiser. A minha segurança não é navio, nem rio, nem barco, nem grana, nem nada. Apesar de que eu possa ter essas coisas, não tem problema. Elas só não são a minha segurança. A minha segurança é continuar andando na direção que Deus quer que eu ande. Essa é a minha segurança. Então, gente bonita da casa, faz isso. Ora mais. Conversa mais com Deus. Não se preocupe se você é prisioneiro, está no porão, está na classe A. Relaxa, isso é tudo besteira. Isso é tudo besteira. Isso tem mais a ver com os nossos padrões de moda, de consumo. Que todo mundo fica injetando tudo para você ser um consumista porque tem alguém te consumindo. Essa é que é a verdade. Você está sendo consumido nisso tudo. Mas deixa esse assunto para outro dia. Ouve mais a Deus. Se preocupe mais com as palavras do Evangelho para fundamentar a tua fé e o teu caráter. Seja mais pronto e humilde a ouvir a direção de Deus. O mundo jaz no maligno e problema a gente não vai conseguir fugir deles. Eles existem. Mas o problema não é ter problema. O problema é de onde vem esse problema e por que tem esse problema. Porque problema vai ter sempre. Agora, se eu tenho um problema, mas eu estou na direção de Deus, é o problema que tem nessa terra cheia de problema. Agora, se eu for um problema, criando problema, deixando de ouvir a Deus, metendo os pés pelas mãos e criando um monte de problema, esse monte de problema, de verdade, é um grande problema que não tem solução, é só problema. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo exemplo do apóstolo Paulo. Nos ajuda a aprender que a gente não precisa de mais nada. Eu preciso ser sábio nas minhas escolhas, mas eu preciso do Senhor. Eu tenho inteligência, eu faço minhas análises, mas eu quero ouvir a tua voz. De sã consciência, ninguém faria o que Paulo fez, mas ele fez porque ouvia a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Vai ter gente que vai entender e outros que não, mas eu estou ouvindo a tua voz, indo para o lugar que o Senhor disse que eu deveria ir. Tira de nós, Senhor, esse desespero que a gente tem quando olhamos ao nosso redor e achamos que não temos isso, não temos aquilo, nos falta tal coisa, viramos crentes neuróticos buscando no materialismo maluco tudo que eu acho que preciso para dar jeito na minha vida. Eu preciso do Senhor. Eu preciso estar na tua mão e na tua direção. Me ensina isso, Senhor. Posso ter e posso não ter. Mas eu aprendi a viver contente em toda qualquer situação. O Senhor está me guiando. O centro da tua vontade é o lugar mais seguro do mundo. Me ajuda a entender isso, Senhor. O centro da tua vontade é o lugar mais seguro da minha vida. E nos ajuda, Senhor, e nos liberta dessa loucura da religião, aonde eu quero um empoderamento do meu ego para me sentir superior aos outros porque eu sou cabeça. Tira isso do nosso meio, Senhor. Planta em nós a humildade e a simplicidade de quem sabe que está nas mãos do cabeça. Cumpre o teu querer entre nós, nos acalma, nos liberta de nós mesmos e nos dá a tua direção. Nos ajuda a seguir nos passos do nosso Mestre. E obrigado por esse exemplo de Paulo que nos acalma a alma. Obrigado, Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém.